se ela for vista descuidadamente, você vai achar que é uma fábrica, um galpão do velho mundo industrial. Mas na verdade não. A maior parte dos prédios que vocês estão vendo aí, eles guardam dentro deles esses corredores. Isso é a famosa nuvem, que as pessoas falam, onde estão meus dados? Na nuvem. Ora, a nuvem nada mais é do que o acesso remoto que você faz a arquivos que você quer, que estão hospedados ou estão instalados em servidores. Essa foto, essa imagem aí, são dos servidores do Facebook na Irlanda. É uma imagem que rodou o mundo, porque há 2 anos atrás o Facebook promoveu uma retirada de dados da Irlanda e em direção novamente aos Estados Unidos, porque iria entrar em operação em maio de 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E o Facebook, preocupado que essa lei pudesse afetar os seus negócios, ele pegou mais ou menos 1,5 bilhão de registros das pessoas que têm contas no Facebook de América do Sul, Ásia e África e tirou da Europa, só deixou os europeus e transferiu esses dados para os Estados Unidos. Deve ter sido uma operação que eu nem consigo imaginar como foi, porque nunca as pessoas me relataram que o Facebook parou nesse período. Então, na verdade, foi uma transferência de máquinas. O ambiente de máquinas está cada vez mais sendo um ambiente conhecido. São vários tipos de grandes estruturas que se chamam data centers. Esses data centers, eles têm uma complexidade de operação interna. Eles têm, alguns deles, num único lugar, mais de 300 mil servidores de rede, computadores, que são acessados por outros computadores. E eles, obviamente, precisam desses dutos, que são de alta refrigeração, refrigeração a água. Por quê? Porque o calor que essas máquinas emanam é muito grande e a necessidade de funcionar com temperaturas baixas. Então, para que o processamento não seja alterado, você tem que ter estruturas gigantescas de consumo de água, energia elétrica e dispersão de calor. Então, por causa disso, você vê a revista Fortune, ela já dizendo o seguinte, olha, a tal da internet em nuvem tem segredos sujos. E que segredos seriam esses? Nós acreditávamos que com a computação, a gente iria usar computadores, o digital, estamos economizando papel, várias empresas falam isso. Eu agora coloquei todos os meus processos em digital, e o digital, ele preserva o meio ambiente e tal. E na verdade, eu vou tentar mostrar que, sem dúvida nenhuma, o digital poderia, sim, atenuar algumas implicações ambientais. Mas o jeito, o modelo que o digital caminhou, o modelo de trabalho com dados que nós estamos assistindo, que a economia engendrou, ela está levando a uma situação muito dramática e é o que eu pretendo mostrar para vocês. Mas em português seria isso, traduzido pelo próprio Google, automaticamente por um sistema, esse texto aqui, por um sistema de linguagem natural. Na verdade é um sistema de... é um tipo de aprendizado de máquina, porque o Google aprendeu com todas as nossas buscas, com todas as nossas traduções, então ele já está há algum tempo nisso, ele foi sofisticando, e cada vez mais, vocês devem estar notando, quem usa o tradutor, em determinadas línguas, inglesa, por exemplo, ele está cada vez mais se aprimorando, porque ele utiliza efetivamente o aprendizado de máquina, que é um tipo de inteligência artificial. Eu não gosto desse nome inteligência artificial, porque ele é um nome impreciso, fica parecendo que é algo que de fato vai dominar o seu celular e a partir dele dominar o mundo. E não tem absolutamente
nada disso. Você tem um tratamento de grande quantidade de dados, extração de padrões e tal, que é por isso que se chama aprendizado de máquina, o principal mecanismo da chamada inteligência artificial. Tem alguma dessas nuvens no Brasil? Tem. Que você sabe o lugar? Sei. São Paulo, por exemplo. São Paulo tem em outros lugares, tem no Nordeste, onde tem, não são as nuvens, tá? São data centers. O data center é o lugar onde ficam os servidores. A nuvem é a marca fantasia criada pelo marketing, que muitas pessoas falam, eu tenho meus dados na nuvem, como se tivesse os dados ficassem voando por aí e tal. E na verdade eles estão hospedados em um determinado local. Eu nunca soube disso, eu sempre pensei que estava perdido. Mas tipo, se eu quiser... Você sempre pensou que estava, desculpa. Que estava tipo em algum lugar físico, não um lugar físico. Ela está na nuvem. Mas eu gostaria, não vim aqui para ser um iconoclasta, mas eu gostaria de dizer a você que não está na nuvem. Ele está num desses servidores de rede. E se eu quiser pesquisar e ir até algum lugar assim, tem como ou não vai poder? Depende da benevolência do Departamento de Relações Públicas da empresa que você pretende pesquisar. Sim, você pode ter acesso. Sim, você pode ter acesso. Você pode ter acesso a um data center bem menor, que cuida dos dados da internet no Brasil, que é o do CGI.br, que fica em Santo Amaro, em São Paulo. O backup fica fora do Brasil, né? Fica em vários lugares, inclusive na Coreia. Porque caso tenha uma perda de dados, imagine perder os registros de domínio dos brasileiros. Mas esse é um data center pequenininho. O data center que eu mostrei aí, eu estou falando, vocês já devem ter ouvido falar da Amazon, Facebook, Microsoft, vou parar por aqui, Apple, e assim vai. Mas repare uma coisa interessante para eu... Olha o que está acontecendo. A música Despacito foi famosa, não sei, foi. Ela gastou, ela teve o canal, o primeiro que botou a música, teve 5 bilhões de visualizações e gerou um gasto de energia o equivalente a 40 mil residências norte-americanas por um ano. Então o jeito que está estruturado a computação em nuvem, o jeito que está estruturado o fluxo de dados, ele não é ambientalmente sustentável. E eu vou mostrar novamente daqui a pouco à frente. A coisa está tão grave que uma revista de cultura digital muito famosa, a principal revista de cibercultura que a gente tem, que é a Wired, ela tem essa manchete aí, do dia 27 de fevereiro de 2020. Eles estão dizendo que os data centers não vão devorar a energia do planeta, a eletricidade. Por que eles fazem essa manchete? Porque, na verdade, um pouco tempo atrás, em julho de 2019, o Conselho Municipal, equivalente à Prefeitura de Amsterdã, proibiu a instalação de novos data centers em Amsterdã. Amsterdã era um lugar que tinha muito data center por várias questões. Ele está no entroncamento, porque um data center, ele precisa estar no entroncamento de rotas de internet de alta velocidade, para dar a impressão para todos nós que as coisas estão na nuvem, né? Então, você tem que dar um acesso à conectividade rápida e ter fontes de energia elétrica muito disponíveis na região. E o problema é que o gasto de energia elétrica para os data centers em Amsterdã já é superior ao impacto ambiental do CO2 dos carros. Então, o Conselho de Amsterdã, isso tudo está disponível na internet, tem a nota da Prefeitura de Amsterdã dizendo, olha, eu não vou mais deixar vocês estarem aí, vocês ocupam um grande lugar, vocês gastam muita energia e tal, nós precisamos de regras sobre isso. Mas por que eu estou falando disso? Porque nós estamos vivendo, na verdade, o que a The Economist, já um tempo atrás, falou, que os dados são equivalentes ao petróleo do século XXI.
o que foi o petróleo no século XX, os dados seriam o equivalente no século XXI. É uma metáfora meio combatida, etc., mas para você ter uma ideia, ela foi capa de uma das principais revistas econômicas aí do planeta. Por quê? Porque efetivamente nós estamos vivendo uma situação onde o Van Dijk, que é um pesquisador holandês, apesar do primeiro nome dele ser José, o Van Dijk chama de dataficação. Dataficação, na verdade, é um processo que está acontecendo. Eu vou buscar explicar que, na verdade, transforma toda a ação social em dados. Então, o Van Dijk ele se inspira muito nesse Meyer Schonberg, não para concordar, mas para discutir, para criticá-lo. Mas o Schonberg ele diz que dataficação é a transformação da ação social em dados quantificáveis online, permitindo rastreamento em tempo real e análise preditiva. Então, o que é dataficação? É transformar absolutamente tudo em dados. Então, quantos de nós não instalou o Pokémon GO no celular? Mas como assim? Claro que eu instalei, porque eu tinha que pegar um Pokémon com a minha Pokébola. Mas aquilo o que era? Aquilo era nada mais, nada menos que um jogo para extrair dados e obter fotos com um trabalho precário, não, mas com um trabalho que não era um trabalho, com o lazer de vocês, de todos nós, que ficávamos, quando o celular georreferenciadamente apontava um Pokémon naquele lugar, você olhava na tela, ele, claro, é uma realidade aumentada, aparecia na sua tela, aí você capturava o Pokémon GO. Na verdade, você batia uma foto de onde eles queriam que você batesse a foto. E a patente do Pokémon GO é de extração de dados em ambientes urbanos a partir de jogos de realidade aumentada. Então, você extrai dados o tempo todo. O tempo todo está se extraindo dados. Para quê? Para que tudo isso? Por que esse processo de dataficação gigantesco? Pense numa economia industrial. Uma economia industrial é isso aqui, ó. Isso aqui é uma maçaneta robusta do velho mundo industrial. Você põe uma chave, abre e fecha. Só que o mundo industrial construiu coisas impressionantes, aviões, espaçonaves, construiu caldeiras, construiu navios, construiu veículos, construiu tudo. Mas o mundo industrial era muito fraco na geração de dados. Quantos dados, quantas pessoas abriram e fecharam a porta que tem essa maçaneta hoje? Eu não vou saber. Eu não vou saber. Eu teria que pôr uma câmera em frente à porta e tal. Mas aí vem o mundo informacional. O mundo que é habitado e gerado por bits e por bytes. E aí eu faço uma fechadura digital. Ela continua abrindo e fechando a porta. Não tem nenhum problema. Só que ela, além de abrir e fechar, ela gera uma infinidade de dados sobre o ato realizado. Então repare que pode ser por biometria, pode ser por senha, pode ser por cartão, não importa. Pode ser por contato, mas eu vou saber agora exatamente quem abriu a porta, quantos segundos ela ficou aberta, qual o horário exato que ela abriu, qual o horário exato que fechou, quantas vezes ela abriu, quantas vezes ela fechou. Além dela abrir e fechar, ela gera uma infinidade de dados. Por isso que esse é o processo que está acontecendo hoje. Esse processo, ele é também chamado, ele é operado por grandes plataformas que se tornaram intermediárias. E elas criam dados, elas obtêm dados das atividades que antes não geravam dados. Então, eu vou dar um exemplo de uma plataforma muito famosa, que é uma plataforma de dados, mas a gente acha que ela é de outra coisa, que é o Uber. O Uber, ele não tem um carro, mas ele é um serviço de táxi. Na verdade, ele é um serviço mundial. Ele pega pessoas que querem ofertar o táxi ou um carro, e ele pega pessoas que precisam do serviço de locomoção local. Apesar de uma atividade tão local quanto o serviço de táxi ter virado uma plataforma mundial. É uma coisa impressionante. E por que ela é impressionante? Porque ela virou, na verdade, um intermediário. Ela sabe exatamente
de todas as rotas de quem precisa de dados, na verdade, dos motoristas, e ela sabe o deslocamento das pessoas que precisaram se deslocar. E ela faz o que com isso? Ela cria enormes bancos de dados. E mais do que isso, ela cria uma outra coisa. Ela tem algoritmos que aprendem exatamente como dirigir em toda a cidade do mundo onde existe o serviço Uber. Aí você fala, mas para que aprender como um motorista dirige? Porque o futuro do Uber é treinar os algoritmos de veículos autônomos. Então, na verdade, os veículos autônomos, eles vão funcionar com os dados coletados pela Uber. Aí você fala, não, mas esse exemplo não foi bom, então pegue um outro. Vamos pegar um outro exemplo, então, do livro Platform Capitalism, do Nick Sniacek. Um exemplo que ele dá entre os vários é o exemplo da Rolls-Royce. Alguém sabe me dizer o que é a Rolls-Royce? O que a Rolls-Royce fabrica? Motor. Principalmente do quê? De avião. Mas ela é uma fábrica de motor de avião ou hoje ela é uma plataforma de dados sobre aviação? Ela se transformou numa plataforma de dados porque ela sabe em tempo real cada motor dela que está voando, a performance e os dados são enviados, a não ser que eles desconectem. Se eles estiverem conectados, eles estão dando dados. Por isso que ela está virando quase um monopólio de motor, de turbina de avião a jato. Então, qual é a ideia hoje? Você cria uma plataforma e vira um intermediário de um setor, entre quem oferta e quem tem a demanda. Por quê? Porque o capitalismo está sendo um capitalismo também de dados. Um capitalismo que precisa de dados para enfrentar a extrema concorrência que existe. Então, na verdade, ninguém está parando de coletar dados. E aí você vai entender por causa que as estruturas de data centers são cada vez maiores. Porque você não convencerá o Jeff Bezos da Amazon a parar de coletar dados. Nem vai convencer o Facebook a parar de coletar dados. Muito menos o Google. Então você não vai parar de incentivar. É muito difícil você parar essa corrida pelos dados. Então eles querem os dados daquilo que você ia escrever e apagou. Por quê? Porque isso permite entender melhor o seu padrão e o seu comportamento. Então o Facebook, ele tem, de cada um de nós, uma infinidade de dados, o equivalente a um livro de 300 páginas, de cada um dos seus usuários. Por quê? Para que guardar tantos dados? Para poder fixar padrões de comportamento, na tentativa de realizar predições, mas eu volto isso daqui a pouco. Essas 4 empresas de 2016, 2 delas são só de dados e outras 2 estão fortemente virando empresas onde os dados serão o principal fator. Só essas 4 empresas digitais, Apple, faturou, e não o valor em bolsa, o valor em bolsa é muito maior, tá? Estou falando de venda, faturamento. Faturou em 2016 215 bilhões, a Amazon 135 bilhões, o Google 90 bilhões, o Facebook 27. A soma disso dá 1,7 trilhão de dólares. Se você tem uma ideia da economia de dados, compare com o PIB da Argentina, no mesmo ano. Foi equivalente a 84,6%. Só 4 empresas. E eu nem coloquei as chinesas. E eu nem coloquei as outras norte-americanas. Você pega do Brasil, equivale a 26,1%. 1/4 da economia brasileira. Se você pega do Chile, a 187%, quase o dobro da economia chilena. E quase o dobro também da economia colombiana e 8 vezes a economia do Uruguai. 4 empresas, 2 das quais trabalham exclusivamente com dados. Então, você pega um Google, ele tem 5,1 bilhões de buscas diárias. Ele sabe, na verdade, o que as pessoas estão buscando nos países onde ele tem uma relevância
ele tem uma influência, ele é muito usado. Então, ele sabe se está tendo uma enfermidade nova vindo por aí. Por quê? Porque ele conhece as buscas que estão sendo feitas. Então, ele tem uma supremacia frente a qualquer governo sobre a população que esse governo governa. Sabe por quê? Porque ele sabe o que as pessoas estão buscando e os governos não sabem o que elas estão buscando. Se você pega aí, na verdade, essas empresas de dados, elas estão se tornando gigantescas e concentrando cada vez mais dados. Isso é só para mostrar, é uma tela do mercado de dados europeu. Você já tem aí, né, 6,16 milhões de data workers, trabalhadores de dados na Europa. Enfim, a economia de dados é uma economia principal, economia da chamada sociedade informacional hoje. Certamente ela é crescente e grande. E que tipo de dados se coleta? Porque a gente fica achando que eles não coletam nada. Então vamos... para ficar mais fácil, eu botei aqui do lado. Eles têm vários dados de identidade, tem vários dados de suas atividades, tem vários dados sobre os bens que você possui, tem vários dados sobre conteúdos que você cria, ou que você consome, ou que você gosta, e tem vários dados sobre relacionamentos que você pratica, e sobre a comunicação que você efetua. Porque você pode fazer comunicação sem... É óbvio que toda comunicação pressupõe algum tipo de relacionamento. Mas o relacionamento que eu estou falando é a sua rede de amigos e amigas. Mas você pode estar se comunicando com uma instituição, com qualquer outra coisa. Você tem também dados de saúde, eu vou parar por aí. Aliás, dados de saúde são dados... Curiosamente, todas essas 4 empresas que eu mostrei para vocês têm setores de coleta de dados de saúde. Curiosamente também, há um ímpeto de vários países, no Brasil é promovido pelo senhor Sérgio Moro, de tentar fazer biometria e DNA de todo brasileiro. E aí eu digo, acho melhor não. Acho melhor você não permitir isso, você preservar isso. Porque o DNA... ele, além de te caracterizar como pessoa única, ele caracteriza a sua etnia, os seus antepassados. Ele permite fazer uma cadeia, inclusive dos seus futuros filhos, netos, etc. Então é melhor não. É melhor não, porque essa jogada dele com os norte-americanos me incomoda muito, porque ele acha que as pessoas todas no Brasil batem continência para a bandeira americana. Então isso me incomoda muito. Mas enfim, são vários tipos de dado pessoal. Todos esses dados são tratados por algo que se chama Big Data, ou Big Data. E o que seria esse tratamento? Essa é uma palavra de moda. Na verdade, isso é uma moda, é tipo nuvem. O que é o Big Data? Não é nada. Big Data não é uma tecnologia exclusiva. O Big Data é um nome, uma marca fantasia. Ou seja, você pega uma grande variedade de dados, cruza em alta velocidade, em grandes volumes de cruzamento, tentando extrair o máximo de veracidade de dados que não são corrompidos e gerando um enorme valor com isso. Então você tem, na verdade, vários cruzamentos de modelos de negócio e sistemas computacionais que já existiam e outros que foram inventados para você fazer, na verdade, uma grande coleta de dados e tratamento desses dados. Novamente, aí eu volto à imagem. Isso tudo é feito em grandes estruturas de dados. Se a gente não caminhasse para a coleta de dados tamanha, nós não estaríamos degradando tanto ou construindo tantos data centers. Não sei se vocês estão me entendendo. Isso é fruto de um modelo específico de negócios. Isso não é a computação necessariamente leva a fazer grandes data centers. Não. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar do Holochain? Não. Mas do blockchain já ouviu. Então, o blockchain é um negócio meio... É um livro de registro distribuído, encriptado, só que você tem que validá-lo com a rede toda. O Holochain é uma validação menor. Então, o pessoal que está criando registros distribuídos
com pequenos coletivos de registro. Então, são formas alternativas muito menos custosas e tal. Bom, pode não dar certo, porque tem sempre modelos de negócio na parada. Então, eu gostaria de falar a vocês que esses data centers, eles estão agora, já há algum tempo, na verdade, tendo um outro tipo de função. Não é só hospedar dados. E isso eu queria chamar bastante atenção, porque aí é que está o problema. Eles não estão só guardando dados da Unicamp, eu não sei se vocês sabem, os professores da Unicamp, alunos da Unicamp, pesquisadores da Unicamp, não tem mais os dados lá, chamam o carinha do TI lá, da tecnologia, não está mais guardado nada aqui na Unicamp. Estão os dados de todas as pesquisas da Unicamp, sabe onde? No Google. Na nuvem. Mas a USP não poderia ficar para trás. E também hospedou tudo na nuvem. Depois eu volto a falar qual a consequência disso. Mas essas nuvens, que são esses lugares onde tem os data centers, certo? O que vai acontecer? Eles estão sendo usados também para processar o que a gente chama de inteligência artificial. Inteligência artificial, um guarda-chuva para coisas que não são as mesmas. Então, a inteligência artificial, o modelo dela que mais avançou foi o de aprendizado de máquina, ou machine learning. E dentro do machine learning tem vários tipos de aplicações, como o deep learning, ou aprendizado profundo, que usam técnicas de redes neurais. Redes neurais não são redes neurais de verdade, é uma metáfora com o jeito que nós achamos que o cérebro funciona. Pois bem, esses machine learnings, eles precisam de muitos dados. Vou explicar mais claramente para vocês. Se eu pegar uma criança de 5 anos e mostrar um gato para ela, ou uma criança menor, um gato, durante 2, 3, 4 vezes, daqui uma semana, quando eu mostrar um gato, ela vai falar, é um gato. Se eu fizer 3, 4 vezes para um algoritmo de machine learning a foto de um gato, ele não vai saber a diferença do gato para um copo. Então eu preciso de milhares de imagens, tagueadas muitas vezes, para ensinar, aí que dá, a ele entender qual o padrão do gato, da imagem do gato. Não sei se eu fui claro. E aí o que acontece? O machine learning é isso. Ele extrai dados, ele precisa de muitos dados para formar padrões. Então, um tipo específico do Deep Learning, que é a rede neural, ela é um pouco pior. Eu sei quais os dados que eu coloco nela, eu até sei os dados que ela tira, que ela sai com o resultado do que eu preciso, mas eu não sei as operações que ela fez para chegar àquele padrão. E aí começa a ter um problema grave, que é um problema de explicabilidade. Então você pega a justiça americana, está usando um software que usa a rede neural, porque lá eles prendem muito, é o país que mais prende no mundo. Eu achava que era a China, fiquei surpreso que são os Estados Unidos. Eles prendem até crianças. E pelo jeito vai continuar e não resolve nada. Mas enfim, eles são vorazes aplicadores da norma penal. E os juízes precisam de definir penas. E lá tem um sistema de advogados muito intenso e tal. Os juízes são levados a usarem softwares para calcular a pena. Aí o software pega um banco de dados, cruza dados, vê a vida do cara, cruza várias coisas e dá uma pena para o cidadão. Descobriu-se aí que tem um viés. Por quê? Porque os bancos de dados vêm com decisões racistas e tal. Então se descobriu que o negro nos Estados Unidos tem uma pena muito superior quando o software dá a pena, baseado nesses algoritmos, ao branco de alta periculosidade. Mas eu não vou ficar aqui, que não é o toque meu. Aí o advogado fala, mas como que você calculou a pena? Aí o juiz fala, foi um algoritmo. E aí? Ninguém sabe explicar como ele chegou àquele padrão. Esse que é o problema. O que está levando a um grande desconforto, enfim.
E uma outra coisa que usa a rede neural, que está em moda, eu como sociólogo, assim, eu acho muito interessante, na verdade, a biometria. Não é a biometria uma câmera parada, isso aí não precisa de inteligência artificial. Mas entenda bem, no meio de uma população enorme, eu jogo a câmera e falo, aquele cara é esse, aquele eu identifico todo mundo. Aí eu preciso ter um tratamento algorítmico e eu preciso ter um tratamento chamado machine learning, aprendizado de máquina. Ótimo. E a China está vendendo muitas soluções de machine learning, deep learning, na verdade, com a identificação biométrica, né? Então ele trabalha isso e ele identifica. Você pode até conseguir botar a mão numa parte do rosto, ele vai te identificar. Alguns estão trabalhando agora dados do jeito que cada um de nós anda, aí ele vai identificar. Por mais que você esteja vestido, fantasiado, você vai fazer isso. E tem muita gente que acha graça porque viu isso no Black Mirror. E na verdade o Black Mirror é um desserviço para a pesquisa que está discutindo esse problema. Sabe por quê? Porque isso que está acontecendo agora aqui não é uma mentira. Isso aqui é efetivamente uma situação complicada. A nossa sociedade vai controlar isso ou não? Esse é o problema. A cidade de São Francisco proibiu já o uso de sistemas inteligentes para biometria. Sabe por quê? Porque ele privilegia alguns estratos sociais. Ele privilegia em que sentido? Ele identifica de maneira precisa determinados estratos sociais que, na verdade, é quase que uma perseguição a determinados estratos sociais e não necessariamente a criminosos, né? E eu vou dizer uma outra coisa, para quem fez sociologia. Qual a causa do crime? Perguntando. Oi? Nunca há uma única causa. Mas certamente a causa do crime não deve ser a principal, a ausência de câmeras. Então, se você botar uma câmera em cada centímetro da cidade, no primeiro momento alguns tipos penais serão deslocados, mas certamente você não vai reduzir os crimes. Então a população aplaude, os governadores candidatos fazem apologia e as pessoas querem câmeras. Um aluno meu fez um bloqueio, ele fez uma análise das câmeras no bairro Já Te Passo, periférico de Santo André, que ele de bicicleta foi fotografando. Ele achou em 50 quarteirões 600 câmeras privadas. As pessoas se sentem bem. Então vai ser uma batalha complicada com o senso comum e com algumas coisas que não são procedentes. Diga. E tem a relação à privacidade, né? Tipo, a gente não quer câmeras que identifiquem, eu sou Mariana. Uma das coisas que a democracia tinha, sem a gente explicitar claramente, é que na rua, no espaço público, nós podemos ser anônimos. Mas isso não está acontecendo mais com esse tipo de coisa. A ideia é saber identificar o tempo todo, etc. E o problema, polêmico que eu vou falar, é o falso positivo. O falso positivo onde eu moro é assim, me identificar como, sei lá, um criminoso X. Ele vai chegar lá em Sumaré, em São Paulo, é um bairro de São Paulo, Perdizes, vai. Ele vai chegar lá em Perdizes, a polícia trata as pessoas de um jeito diferente do que trata na periferia extrema. Na hora que chegar em Perdizes, eu vou ser jogado assim de ponta cabeça no camburão, mas muito provavelmente eles não vão ter um ímpeto de atirar ou me espancar. Eu vou chegar na delegacia e aí vai se resolver que eu não sou aquele cara que a Câmara disse que eu era. Mas lá no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, como é que vai ser? A minha pergunta como que vai ser o falso positivo? A identificação de um sujeito altamente perigoso. Quando o drone tiver com a arma. Ou quando o drone, que usa o mesmo sistema de biometria com machine learning. Na verdade, o que nós estamos vendo é o seguinte, esses simples sistemas algorítmicos que trabalham essa quantidade de dados, eles são opacos, então estão exigindo transparência, eles são inescrutáveis alguns, é uma palavra que vocês vão começar a ouvir,
Inescrutável é aquilo que não se pode exercer conhecimento sobre. E ele precisa de explicabilidade. Autonomia operacional sistêmica ou responsabilidade humana? O Bolsonaro aqui eliminou da Lei de Proteção de Dados do Brasil a ideia de correção humana de resultados algoritmizados, principalmente de bancos, seguradoras e tal. Lá na Europa tem o direito à revisão humana, aqui não tem. Por quê? Porque a máquina vai ter viés, vai ter erro, então é preciso trabalhar isso. Enfim, viés, discriminação, justiça e reparação, profile, ranqueamento das pessoas, a possibilidade das pessoas terem auditoria sobre esses sistemas. E aí eu inverti de propósito, eficiência e eficácia, que é o que todo mundo fala, está usando esses sistemas para eficiência e eficácia, esquecendo que ele está fazendo segregação, exclusão de segmentos da sociedade. O sistema de aperfeiçoamento dos bancos de dados de 3 estados americanos que a pesquisadora Virginia Eubanks analisou, com o objetivo de conter fraudes, eles eliminaram milhares de norte-americanos dos sistemas sociais. Então, na verdade, esses sistemas nunca são de ampliar o serviço, sempre é para diminuir, e em nome de uma certa eficiência e eficácia. Mas vamos lá. O grande problema, para eu ir para o finalmente, é a modulação. Modulação não é manipulação. Essas redes sociais, esses sistemas que estão usando algoritmos, bancos de dados, eles estão o tempo todo coletando dados, estão fazendo perfis, estão fazendo ranqueamentos. Mas qual o objetivo final, por exemplo, de um Facebook ou de uma rede social online? Na verdade, é vender um determinado produto, é encontrar um anunciante para o seu perfil, é modular o seu comportamento. E a modulação do comportamento não é manipular. Quem manipula é um cara que faz pelo discurso. As velhas teorias funcionalistas da comunicação acreditam em manipulação. Não que elas não existam, tentativas existem, mas achar que simplesmente um discurso manipula é um pouco ingênuo também. Então não seria ingênuo a ideia de modulação. O que seria uma modulação? A modulação é o que o Facebook faz. Ela controla o seu olhar. Ela expõe para você, se você fez um post no seu perfil, só vai ver aquele post quem o algoritmo do Facebook definiu. Só isso que ele faz. Então ele controla o quê? O olhar. Ele controla a sua experiência. Modula a sua experiência. Se você quiser e alguém te avisar, você vai lá no lugar. Você não é proibido de ir. E a eficácia disso pode ser grande, média ou pequena. Nós não sabemos ainda. As pesquisas são muito recentes sobre esses fenômenos. Agora eu vou te mostrar que as patentes tem várias. Eu escolhi uma. Você poderia dizer, mas que papo é esse de patente para tratar de modulação? É porque senão fica parecendo Black Mirror, piadinha. Mas eu vou mostrar, o sistema de patentes nos Estados Unidos é muito caro. Ele é bilionário. Vocês sabem disso, patente registrada e tal. E aí eu vou mostrar uma patente da Samsung para vocês, que está registrada no escritório de patentes dos Estados Unidos. Todo mundo aqui sabe para que serve uma patente? Para evitar que o outro faça aquilo que você registrou. É basicamente isso. O termo ideológico é proteger o invento, mas o termo que eu acho mais preciso é bloquear o uso por parte de outros que não sejam seus detentores, certo? Criei uma patente, vou bloquear. No Brasil essa patente não existe, sabe por quê? Porque o Brasil não aceita patente de fórmula científica, ainda bem, nem de algoritmo, isso é de um algoritmo, nem de equações, etc. Mas vamos ver isso aqui. Um aparato e método para determinar o estado mental dos usuários. É uma tradução que eu fiz aí, mas vamos dizer que ela é mais ou menos razoável. Vocês podem anotar e depois pegar essa patente, olhar com calma. Elas são mais extensas, tem umas 30 páginas e tal.
eu selecionei um texto e traduzi. Além da tradução ser livre, mas você vai falar, pô, mal feita. Não, pode ser mal feita, mas o texto de patente é horrível. Então ele é assim mesmo. Um aparelho para determinar o estado mental do usuário em um terminal é fornecido. Olha o aparelho aqui, ó. O aparelho inclui um coletor de dados configurado para coletar dados do sensor, um processador de dados configurado para extrair dados dos recursos do sensor e um determinado estado mental configurado para fornecer dados do recurso ao modelo de inferência para determinar o estado mental do usuário. Modelo de inferência. Portanto, ele já tem uma prévia análise estatística do que é o comportamento das pessoas. Estado mental é uma tradução, mas o que ele está falando é de humor, efetivamente, vocês vão ver. O estado mental pode incluir uma ou mais emoções, um sentimento e um estresse, cada um dos quais pode ter classificado em vários níveis inferiores. Por exemplo, emoção pode ser classificada em felicidade, prazer, tristeza, medo, etc. Sentimento pode ser classificado em bom, normal, deprimente. Estresse pode ser classificado em alto, médio e baixo. Vamos à outra parte. A pergunta é, mas e daí? Como é possível identificarmos tais sensações e sentimentos? Aí a patente diz, ela dá um exemplo. Dá uma olhada no exemplo. Quando a velocidade de digitação no teclado, usando o teclado é de 23 caracteres por minuto, a frequência do uso da tecla de retrocesso é de 3 vezes ao escrever uma mensagem. A frequência de uso de um sinal especial é de 5 vezes. O número de tremores de um dispositivo é 10. Uma iluminância média de 150 lux. E o valor numérico de uma localização específica, por exemplo, estrada, é 3. O estado de emoção classificado aplicando os dados do recurso ao modelo de inferência é susto, com um nível de confiança de 74%. Bom, você vai falar, por que você mostrou isso? Porque eles estão o tempo todo coletando dados. O tempo todo tentando extrair elementos, perfis, estados, atividades. E isso é uma patente, ou seja, teve gente que gastou dinheiro, escritórios, foram lá, registraram, só para você ver aqui, ó, a patente, ó, é da, ó, Current Assign, é o cara que detém a propriedade agora, ó, Samsung, que é uma empresa coreana, mas que tem um poder aí gigantesco, né? Mas eu dei um exemplo de o que eles estão afim quando eles coletam vários dados. Eles querem, na verdade, prever o que nós vamos fazer. Nós estamos vivendo uma sociedade de predição. Muitos dados coletados, fixação de perfis e prever. Porque pensa bem, se eu for oferecer uma passagem aérea para uma senhora que não vai viajar, eu estou perdendo tempo. Então o que eles fazem? Eles distribuem anúncios digitalmente, cada vez mais one-to-one, um a um, com o objetivo de pegar você na tua necessidade ou tentar convencer aqueles que podem ser convencidos de uma certa necessidade. Então, nós estamos cada vez mais trabalhando com predição. Predição é isso. E nesse mundo da predição, vale algoritmos sofisticados, vale grandes coletas de dados, e aí esse texto, vocês podem bater uma foto, quem quiser ler, é o Plano de Inteligência Artificial da França. Esse cara é o Cédric Villani, ele é um grande matemático, mas também é deputado na França. Lá na França eles elegem caras que também são pesquisadores. Aqui a gente elegeu um presidente que não sabe... Bom, aí o que acabou acontecendo é o seguinte. Esse cara, ele está dizendo assim, nossa situação, nós da França, dentro desse mundo da predição, nós estamos numa situação bastante complicada. Sabe por quê? Olha só, ele diz que está havendo uma situação onde os dados estão sendo concentrados em grandes corporações e as técnicas de inteligência, machine learning, a formulação dessas tecnologias, os frameworks, as estruturas de inteligência artificial estão se concentrando cada vez mais em alguns poucos países. Aí ele diz aqui, ó, que eles estão virando uma cibercolônia. Mas eles não são os únicos. Se a França é uma cibercolônia,
Então nós precisamos nos alertar no que está acontecendo. E aí eu vou para a parte de encerramento. Esses dois pesquisadores, Nick Couldry e Ulysses Mekias, eles escreveram um texto sobre que trabalha a ideia do neocolonialismo de dados. Eles não são os únicos a falar em isso, mas eu queria trazer isso para vocês. É um novo tipo de extrativismo, onde a ideia de colonialismo é bastante forte. Ela é mais do que uma metáfora. O Nick Couldry e o Ulysses Mekias, eles escreveram que os dados não são encontrados na natureza, mas nós estamos naturalizando essa extração de dados. Como se dados estivessem aí. Os dados não estão aí, eles são projetados, eles são coletados. Você não coleta um dado qualquer, você coleta o dado que você criou um instrumento para coletar. Então, na verdade, os dados precisam ser projetados e depois extraídos. E aí o que acontece? O colonialismo é uma fase histórica de extrativismo também. Mas não só. Ele se apropriou do território, dos recursos, transformou pessoas em escravos, consolidou um tipo de acumulação de capital que eu não vou aqui perder muito tempo, todo mundo já estudou isso de alguma forma. Colonialismo histórico nós já ultrapassamos. Mas o colonialismo de dados seria uma nova etapa do capitalismo, cujos contornos apenas vislumbramos, a capitalização da vida sem limite. Como que seria isso? Uma vez que a gente aceita que tudo pode ser transformado em dados, nós estamos permitindo que toda a representação subjetiva e intersubjetiva esteja disponível em dados. E o que eles estão fazendo é extraindo esses dados, mas não são todos que estão extraindo. São alguns que estão extraindo, alguns que estão coletando, alguns que estão processando em condições de dar tratamento de inteligência artificial, de explorar esses dados. Então, se você pegar a teoria do Aníbal Quijano, da decolonialidade ou da colonialidade, esse que já faleceu, o sociólogo peruano, ele vai dizer que a questão não deve ser reduzida a denunciar o colonialismo histórico, passado, mas desafiar fundamentalmente a legitimidade do colonialismo através dos modos de pensar decoloniais. Ele diz que o colonialismo acabou como colonialismo histórico, mas se você for morar nos Estados Unidos, você vai ver o que é colonialismo. Se você for para a Europa, você vai ver o que é. Por quê? Porque você vai ver que existem imigrantes, que existem caras que são aceitos, que não são aceitos. O cientista, as duas cientistas nossas agora, que fizeram o sequenciamento genético do genoma, do coronavírus, vocês acham que foi manchete que nem no Brasil? Não foi. Por quê? Porque quantos cientistas abaixo da linha do Equador são citados? Só quando não tem jeito. Então tem todo um processo de colonialidade que continua forte e que foi denunciado em outras situações desde os anos 60. O Couldry e o Mekias recuperam isso e trazem para a situação digital atual. E ele diz, o pensamento decolonial, em particular, pode nos ajudar a entender que a colonialidade, seja em sua forma histórica ou nova, só pode ser efetivamente combatida se atacada em sua essência. A racionalidade subjacente que permite que a apropriação contínua de dados pareça natural e necessária a alguma forma, uma melhoria do desenvolvimento humano e não uma violência. Na verdade, se a gente considerar que é natural essa coleta de dados, que sempre foi assim, e vocês sabem que não foi sempre assim. Na verdade, as tecnologias que fazem isso, não são as tecnologias que fazem isso. São modelos específicos que fazem isso. O pensamento decolonial e a colonialidade, seja em sua forma histórica ou nova, só pode ser efetivamente combatida se for atacada em sua essência.
Couder-Meguias propõe romper com o colonialismo de dados e sua lógica de extração universal de dados e gestão de seres humanos através de dados. Bom, é uma proposição, mas é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque o que é uma gestão humana a partir de dados? É uma gestão algoritmizada. Os algoritmos estão amplamente sendo utilizados, sendo vendidos, sendo considerados fundamentais para a eficiência e eficácia dos serviços. Então, o Anish, em 2009, ele é um sociólogo indiano, ele chama Anish, ele é professor nos Estados Unidos, ele até cunhou uma expressão que chama algocracia, que é a gestão algorítmica de pessoas. A algocracia está gerenciando motores de Uber, cara que atende bicicleta, entrega comida, está gerenciando vários trabalhadores que produzem software à distância, está gerenciando segmentos do Estado já. Então, na verdade é o seguinte, como é que você rompe com isso? Como é que o Big Data, o Machine Learning e os atuais modelos de inteligência artificial podem ser utilizados num outro sentido? É essa que é a questão. Rejeitar o colonialismo dos dados, o Couder e o Meguias falam, não significa rejeitar a coleta e o uso de dados em todas as suas formas. Mas aí eu pergunto, quais seriam as formas não coloniais e decoloniais de coleta de dados? Essa que é a questão. Então, essa é a minha pesquisa. Na verdade, para o Couder e o Meguias, o novo colonialismo impõe visões alternativas, nega as visões alternativas de ordem e totalidade e impõe a lógica de conversão de toda informação em dados. Assim, categoriza sujeitos e constrói sociedades para o controle algorítmico total. Bom, eu não acho que quem está controlando as pessoas são simplesmente os algoritmos. Quem controla são as corporações que operam os algoritmos. Então, na verdade, o mito da inteligência artificial que vai entrar no seu celular e dominar o mundo, isso não vai ocorrer. A metáfora mais correta, na minha opinião, é do Blade Runner, a última versão. Não sei se vocês viram. Onde o Blade Runner, o caçador de androides, é um policial de uma corporação, atrás de replicantes, aqueles que romperam com as regras da corporação e que não podem viver mais. Então, na verdade, você tem muito mais isso do que essas outras possibilidades. Mas isso tudo, na verdade, é um problema teórico, é um problema teórico. A gente tem alguns exemplos, pessoas usando inteligência artificial em outras situações, mas os casos são diminutos. Existem um ataque contra o uso indiscriminado de biometrias, de tratamento de deep learning, por exemplo. Isso aqui é Hong Kong, ó. Eles colocam guarda-chuvas, capas e destroem postes de câmeras. Hong Kong é uma das cidades que tem mais câmeras do mundo. Então eles andam, não é porque está chovendo, é para evitar que a câmera pegue. Então você tem as manifestações cheias de guarda-chuva. Então, mas isso é uma manifestação, isso é uma ação. Mas o que se faz de propositivo? O que se faz, por exemplo, como que você faz as comunidades tradicionais, os movimentos sociais, construir soluções digitais inteligentes? Como que eles podem controlar suas próprias informações? Como que eles podem usar uma comunidade indígena, como é que pode usar essas tecnologias em benefício da sua própria manutenção? Como a internet ajudou, os índios criaram culturas, mantiveram culturas, criaram redes de rádio, etc., os quilombos também, mas será que com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa? Então, eu termino com isso, com essas perguntas, e eu fiz essa digressão toda para chegar nessa questão, que é a inteligência artificial e os dados podem servir a outra coisa que não seja o agigantamento de corporações? Essa é a minha pergunta e era isso que eu queria apresentar. Obrigado. Obrigado, Sérgio.